Por mera formalidade, eu vou perguntar o nome, embora todo mundo já conheça, Sim. Santiago Ribeiro. Santiago Ribeiro. Santiago, como é que surgiu esse o talento, a vocação artística em você? Quando você percebeu isso? Olha, Mário, foi quando eu tinha 6 anos de idade. Foi uma coisa, eu não sei explicar exatamente como aconteceu. Mas que eu me lembre foi assistindo no desfile de escola de samba aqui em Sorocaba. Eu tinha 6 anos na época e, e era o auge do carnaval aqui em Sorocaba. Passava lá na Avenida Afonso Vergueiro. Aham. E aquilo para mim era uma grande atração, porque eu via a montagem, as arquibancadas, para mim eu não entendia o que estava acontecendo. Então aquilo para mim foi uma grande novidade. E eu fui acompanhando esse processo de montar, o que vai acontecer aqui, né? Até que um dia eu tive o privilégio de morar numa casa cuja meu terraço, a frente da casa, era na avenida, do lado da avenida que ia passar os desfiles. Afonso Na Vergueiro? Afonso Vergueiro. Então o meu terraço estava de frente para a avenida, então eu assistia de camarote. E um dia estava aquela movimentação toda, eu criança, e começaram a vir os blocos, os desfiles, e aquilo foi me encantando. As alegorias, aquela mágica, aquelas, o povo fantasiado, aquela alegria toda, e aquilo foi me encantando. A ponto que no dia seguinte eu comecei a brincar de carnaval na minha casa. Eu comecei a brincar de desfile de escola de samba, eu fazia dos meus brinquedos alegoria, caixa de sapato, eu embrulhava com laminado e colocava meus brinquedos em cima. E ali fui brincando, virava as cadeiras de cozinha de ponta cabeça para fazer arquibancada, marcava com linha o tapete lá na minha sala, passei a rua, né, a avenida, e ali brincava. Foi o primeiro contato com a arte, a partir desse momento. De lá para cá não parei mais. É gozado você falar isso, porque essa semana eu também estava gravando o meu vídeo e eu tentei lembrar quando foi as primeiras manifestações artísticas e eu lembrei que eu gostava de montar presépio no Natal. E Sim. não era nem uma questão religiosa, mas era a montagem mesmo, sim, né? sim, sim. Pegar aquele papel, Sim. amassar, fazer a gruta, o cenário, a ordem das personagens. Eu montei muito presépio também nessa época. Que logo que passava o carnaval, aí logo, pouco tempo depois já vinha a Páscoa, que também já brincava de alguma coisa com relação à Páscoa. E depois vinha o Natal. Aí eu também comecei a brincar de montar presépio. Eu pegava os meus brinquedos, era Playmobil, que você deve lembrar também. Pegava os meus Playmobil e transformava ele em José, Maria, Menino Jesus, fazia tudo um cenário com mato. O que eu tinha em casa eu montava. Aí nunca mais parei, né? Aí depois veio o carnaval no ano seguinte, a mesma situação, era meio que um ritual. Todas as datas comemorativas do ano eu sempre dava um jeito de brincar com aquelas datas. E a partir dali nunca mais perdi o vínculo com a arte. Mas você é assim, o homem dos 7 instrumentos, né? Você, nas artes plásticas, tem várias vertentes, Sim. né? Fale para nós aqui quais as áreas que você transita. Nossa, muitas. Eu comecei fazendo maquete, né? Que é a minha profissão maior. E na escola, foi no colégio que eu comecei a ter os primeiros contatos com outras vertentes da arte, né? A partir dali do colégio, nas aulas de educação artística, comecei a ter noções de geometria, de cor primária, cor secundária, aquelas coisas, a técnica, né? A partir dali eu comecei a embutir no meu trabalho. Aí com o tempo eu fui descobrindo outras vertentes, que nem a colagem, um pouco mais para frente veio as instalações, as esculturas também, a pintura. Mas o que gritou mais forte em mim, que é hoje, né, que eu trabalho com mais frequência, são as maquetes e as colagens. E agora a instalação também. Que a instalação você consiste em montar, em fazer do espaço físico a obra de arte. Entende? Ela não tem um compromisso com a estética. Se você pega qualquer coisa, lógico que tem que ter um conceito, mas simplesmente jogar qualquer coisa no espaço e falar que é arte. Mas você tem que ter uma ideia e a partir dessa ideia você usa do espaço físico para construir essa instalação. Mas a instalação é algo que ela tem um tempo, Tem. né?
Umas têm um tempo, outras são permanentes, né? Se você for em alguns museus pelo mundo, tem instalações lá que são permanentes. Outras são passageiras, tem aquele momento, você constitui a ideia, transmite, por exemplo, Bienal de Arte São Paulo. Né? Tem um determinado tempo para você visitar aquela obra e depois ela some. Ou então não, ou então ela vai para um outro espaço e lá fica. Vai para outro espaço e fica. Essa é a questão que eu ia perguntar também. Que a obra do artista plástico, né, você precisa ter um certo desapego, né? Porque ela vai para museu, ela vai para um colecionador, ela vai para um acervo particular de alguém. Como é que é isso para você? Você já está acostumado com essa ideia, né? Sim. A primeira obra que eu fiz no sentido comercial, eu não me lembro exatamente o que foi. Mas eu me lembro que foi uma coisa assim tão inovadora, foi uma coisa tão inusitada na minha vida que eu nunca imaginei que pudesse vender ou comercializar uma obra de arte. E a partir dali ela foi para uma casa, um acervo particular que a pessoa me comprou. Eu falei, e funciona, né? Então a partir dali comecei a olhar minhas obras com outro olhar, um olhar mais comercial. Então você acompanha o que é tendência nas artes visuais, né? E a partir dali você começa a fazer um autoestudo dentro daquilo que eu aprendi como técnica e embute na arte. Por exemplo, maquetes para empreendimentos comerciais. É uma coisa que eu já caminhei, mas eu vi que não tinha minha identidade. Maquetes para empreendimentos, seria aquelas que quando vai sair um empreendimento, sim, um condomínio que você sim, tem... Ali, exatamente. Só que assim, ela exige um determinado padrão de escala. A maquete artística, ela foge totalmente disso. Ela é muito mais livre, muito mais lúdica, eu diria. Tem muito mais liberdade para criar. A maquete para empreendimentos, não, ela tem certo rigor, né? Então você tem que obedecer a escala, etc. e tal. Ganha-se bem, lógico. Mas não tinha minha identidade, então eu deixei de lado. Pode até ser um pouco burrice minha, de quando estava rendendo, mas eu achei melhor fazer coisas que tenham a minha cara do que não tinha. E dentro dessa opção, há alguma corrente artística, estética que de algum modo te influencia no seu trabalho? Ou não, você não tem uma dependência de uma determinada estética? Não existe essa dependência. Eu costumo dizer que eu tenho uma referência muito grande na arte naif, que é a arte ingênua pura. Referência de artistas eu tenho com Van Gogh, que eu costumo dizer que é o meu padrinho espiritual, meu mentor, meu norte. Eu tenho muita paixão pela obra, vida e obra de Van Gogh. E eu pego como referência em algumas coisas que eu crio, principalmente na sua vida especial, em particular. Não a obra em si, até porque o estilo de Van Gogh não dialoga com o meu estilo. O estilo de Van Gogh é pintura expressionista, o meu não é. Mas a sua história de vida, a sua determinação, a sua paixão pela arte, assim me identifico muito. Tecnicamente falando, a arte naif, que é a arte ingênua, que ela se desprende de técnicas rigorosas, academicista, é onde eu consigo me localizar. Então você consegue ter mais liberdade para criar, não tem o rigor do traço e assim por diante. Entendi. Tem uma outra vertente aí da sua carreira artística que você não falou ainda, que é a literatura. A literatura veio bem mais tarde, quando eu estava já no colégio. E como é que foi isso? Como começou? Foi algum concurso? Não foi um concurso. Foi uma coisa assim, que brotou assim como as artes visuais, né? Eu simplesmente um dia acordei com uma história pronta na minha cabeça, uma história de terror. Na época eu tinha acho que 13, 14 anos. E aquela história ficava na minha cabeça, história de terror, A Casa Maldita. Esse era o título? Era o título, A Casa Maldita, vá vendo. E aquela historinha ficava na minha cabeça, tinha um começo, meio e fim. Aí eu peguei um dia e escrevi. Peguei meu caderno e comecei a escrever, à mão, essa história. E foi. Quando eu vi já tinha umas 30 folhas, umas 30 páginas e saiu a historinha ali. Falei, não é que é gostoso também escrever?
Eu sempre fui apaixonado por literatura. Na época do colégio, a literatura sempre era um momento de prazer, que eu ficava atento às histórias dos nossos clássicos da literatura. E eu acredito que foi nesse momento que veio um amor à primeira vista também. Aí, a partir daí, não deixei mais de escrever. Aí, logo com o tempo, deixei de escrever à mão. Minha mãe comprou uma máquina de escrever e comecei a escrever nas máquinas de escrever. Publicou também ou não? Não, infelizmente ainda não. Nenhum deles? Nenhum. Eu coloquei meio com um hobby. Porque eu soube que tem mais de 30, né? 30 livros. 30. Tudo romance? Não. Tem biografia, tem conto, tem peça de teatro. Nem teatro foi encenada? No... Chegou uma vez a sair um pouco, a personalizar, mas não foi pra frente. Tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, né, destacar, que em 2005 você fundou a Confraria dos Artistas. Foi. Qual era a ideia e como que ela, né, se inseriu aí no cenário artístico da cidade? A confraria, ela surgiu numa oficina que eu participava na extinta Grande Otelo, oficina Grande Otelo. E eu estava fazendo essa oficina e lá conheci outros artistas, não necessariamente da minha área. E a gente conversando, trocando algumas impressões, e a gente chegou a um consenso que Sorocaba necessitava de grupos que pensassem sobre desenvolver arte, ou desenvolver a arte, ou discutir a arte. Então, a partir desse grupo, a gente chegou à ideia de fundar a confraria, que era para fortalecer a ideia de fazer arte e, ao mesmo tempo, você construir alguma coisa, né? Criar exposições coletivas, debater, fazer oficinas. E, a partir dali, surgiu a ideia e vingou. Por 6 anos, eu fui o presidente do grupo. E as nossas exposições coletivas eram sempre temáticas. Então, a gente lançava um tema e, a partir daquele tema, cada um digeria da sua maneira e desenvolvia em cima da sua técnica. Tinha pintura, no meu caso, maquetes, instalações, tinha gravurista, tinha estilogravura, tinha tudo. Você tem ideia, você lembra quantos artistas mais ou menos conseguiu? Nossa, tinha bastante. Começamos com 5, né? Esse grupo original começou com 5 na Grande Otelo, depois com o tempo veio agregando outros. Só sei que teve uma época que chegou a ter 16 integrantes. Né? Tinha convidados especiais, artistas já de renome aqui na cidade. Era só da cidade ou pegava a região também? Região. Tá. Tinha outros artistas de outras cidades. E como eu te falei, então eram exposições temáticas, por exemplo, violência, que foi uma exposição muito emblemática no grupo. A gente falou sobre violência, de vários aspectos. Foi onde eu construí uma maquete de favela. E a partir dali comecei a trabalhar um pouco mais essa questão social, né? E foi uma exposição bastante visitada, e aí que o público começou a conhecer o que é a Confraria dos Artistas. Você diria que a Confraria dos Artistas, porque nós no teatro, e você também é do teatro, já vamos falar sobre isso, as pessoas dizem que não há uma união, né, dos grupos de teatro e que isso também é uma coisa difícil. Você acha que a confraria, você conseguiu fazer esse movimento de unir conseguiram? Sim, de uma certa forma sim. Por um bom tempo, por 6 anos, como eu te falei, esse grupo era bem fortalecido. Tinha essa união, a gente sempre pensava em junto, em grupo, nem tinha essa coisa individualista. Como eu te falei, as exposições coletivas eram diplomáticas, tinha um consenso, a gente debatia sobre. Tinha um ou outro que discordava, mas prevalecia sempre a maioria. Então a gente trabalhava em cima daquilo. E não era assim obrigado também. Olha, eu não me identifiquei com esse tema, eu não quero trabalhar. Então era livre, né? E por 6 anos foi assim, né? Mas como acontece, como a gente trabalha com humanos, uma laranja podre acaba contaminando a outra. Então, a confraria não existe mais? Não existe mais. Então, nesse tempo entrou outras pessoas que começaram a ter outras ideias mais individualizadas e começou a contaminar o resto do pessoal e o grupo se desfez. Foram para outro ramo. Eu estava vendo no seu currículo, tem exposições internacionais também. Sim. Por favor, fale sobre. Foi a obra, mas não foi o artista.
Você foi delas, né? Mas de uma certa forma eu fui. Preciso, tenho trabalho em Portugal, não me lembro o nome da galeria agora. Em Miami também tem obra minha, uma galeria Arte Bisseu, que é uma galeria que abre apenas para artistas latino-americanos. Legal. E eu tenho um amigo que abriu essa galeria lá e ele me convidou. Só que na época eu não podia, como até hoje eu não posso fazer uma viagem internacional. E falei, eu não posso por N questões, mas eu posso mandar uma obra minha com o maior prazer. Aí foi uma colagem minha para essa galeria dele lá em Miami. E acredito eu que esteja lá até hoje. Depois eu nunca mais soube. As maquetes também foram ou não? Foi em Portugal foi uma pequena. Tá. Mas tem no México, agora está indo uma para a Itália. Estou trabalhando numa favela que vai para um empresário italiano que me procurou. Quer dizer, obras minhas estão pelo mundo, mas eu ainda não fui. Eu acho que as maquetes são realmente a menina dos olhos, né? Sim. Porque eu sempre admirei, mesmo essas de quando você vai num empreendimento que você vê, tá, sempre achei bonito. Mas claro que as suas têm um toque especial e eu vou destacar assim, todas são lindas, mas tem duas em especial que me impactaram muito, que é uma favela que eu vi na Fundec, eu acho. Sim, sim. Grande, por sinal, Sim, né? era a exposição sobre a violência da confraria que eu te falei. Ah, tá. Né? E a outra era Santorini. Santorini, né? na Grécia. Na Grécia. Grego, Nossa né? Senhora. Uma riqueza de... Quanto tempo toma para fazer aquilo? Depende muito. Essa da favela em especial, eu levei 5 meses para executar. Santorini eu levei 6 meses. Mas teve trabalhos que eu levei 2 anos. Aí varia muito do tamanho, mas o meu recorde de tempo é essa que eu levei 2 anos, que era uma miniatura de Ouro Preto. A Santorini e essa favela estão onde? Não existem mais. Ah! A primeira favela que você vê, acho que você está falando, eu desmontei pouco tempo depois. E Santorini teve o mesmo fim. Por ser obras grandes, eu não tenho onde eu guardar. Então, para deslocá-las em museus também não rola, porque também não tem os espaços específicos e não tem a segurança adequada. Então, se é para ficar no lugar abandonado, largado, correndo risco, então prefiro desmontar, reciclar, guardar as peças que vão ser reaproveitadas e um outro trabalho eu reaproveito. Foi assim que aconteceu. Bom, mas nós temos, graças a Deus, fotos delas. Sim. E quem não viu vai poder ver aqui no final do nosso vídeo. Com certeza. Você também tem um trabalho que já dá para dizer que é intenso no teatro como cenógrafo, né? Uhum. Quando surgiu o Santiago Cenógrafo? O Santiago Cenógrafo surgiu a partir de uma peça sua, Concílio dos Mortos. Ah, foi ali a primeira? Foi. Foi o primeiro contato. E o Rodrigo Sintra, um produtor que trabalha comigo, que trabalha na companhia dele também até hoje, me procurou, e era produtor também do seu projeto, né, o Concílio. E ele estava necessitando de uma maquete, que a peça falava de... Era o final do conjunto Santa Clara. Santa Clara, Convento Santa Clara. Ele me procurou para fazer uma maquete desse convento, eu fiz. Aí foi o primeiro contato assim, que eu tive com um cenário. Aí depois disso, o Rodrigo Sintra me procurou para fazer um cenário de uma peça que ele montou ali na estação ferroviária, o Estrangeiro Misterioso. Aí eu fui, era uma linguagem... Acho que foi a primeira direção dele, Foi, né? Nossa, acho que sim, acredito eu que sim. Aí depois disso eu não parei mais. Aí eu entrei na companhia dele, Barracão da Avó, estou até hoje. Aí, claro, fiz outros trabalhos de cenário para outras companhias em São Paulo, Curitiba também já fiz alguma coisa. Legal. Mas a companhia aqui no Barracão da Avó, estou há mais ou menos... A companhia existe há 15 anos, eu estou há 12, 13 anos já com ele. Então, é um bom tempo. E eu sempre sei, os temas sempre variam. Agora a gente trabalhou muito circo, então eu fiz um cenário voltado para a área circense, arte circense. A gente também já estudou muito a temática caipira. Eu trabalhei muito, aliás, onde também trabalhei muito a questão da arte naif, que você me perguntou a referência. Ali, de novo, a arte naif foi uma referência muito forte para desenvolver o cenário para a peça dele, a nossa peça, e assim foi. Dessas exposições internacionais,
Tem alguma que você destaca, que você acha que foi importante para o seu trabalho, para levar o seu nome? Eu acho que foi essa que está lá na galeria em Miami. A dos artistas Isso, latinos. latinos-americanos, porque como a gente sabe que o artista, o imigrante, o latino, ele tem um certo preconceito, né, com relação à sua origem, etc e tal, e foi bem aceito lá na comunidade, muito brasileiro. Então, eu acho que essa exposição, pela importância de ser um artista latino e ter essa aceitação no ambiente que não é muito bem... Agora, eu acredito que a situação seja diferente, mas na época ainda era visto com muito preconceito. Então, abrir essas portas para artista latino, eu acredito que para mim tenha sido importante. O dono, o organizador dessa galeria é brasileiro, é isso? Sim, é brasileiro, mora lá já há algum tempo. E artista também, e abriu essa galeria. Mas só que essa galeria era apenas para artistas latino-americanos. Para dar justamente a oportunidade para essa camada e poder expor. No teatro, já pensou em atuar no palco, ser ator? Ai, Mário, não. Eu já tentei uma vez, não vou dizer que foi uma, foram várias vezes, mas eu não me identifiquei. Eu me identifiquei atrás, na coxia. Na coxia é o meu lugar. Lá eu sou contra a regra, eu sou iluminador, sou cenógrafo, posso até ser figurante, mas atuar eu sou muito tímido para isso. Santiago, o que você recomenda para aquele jovem artista plástico ou que está querendo ser um artista plástico e gostaria de ser um Santiago Ribeiro no futuro? Desista. Bem Fernanda Montenegro. Não, eu acho assim, em primeiro lugar, ela não deve ter em mente que ser artista plástico é uma vida de glamour, de champanhe e viagem. Não é assim, é como ser o ator. Todo mundo acha que ser ator, você é fazer malhação, fazer novela e ser global. Não é assim. Eu acho que tem que ter muito estudo, muito empenho, muita dedicação. Se você quer realmente ser um artista plástico, em primeiro lugar você tem que estudar, né? E a partir dali você buscar referências, pesquisar sobre a história de artistas e ali ir praticando, praticar sempre. Não digo ser um Santiago Ribeiro, mas pode ser outro qualquer, pode ser uma Frida Kahlo, pode ser um próprio Van Gogh, pode ser menos Romero Brito. Desculpa. Mas pode ser qualquer coisa. Mas eu acho assim, que para você ser um artista, você tem essa convicção, você tem que ir fundo acreditar em você mesmo e ir embora. Legal. Santiago, tem alguma pergunta que eu não fiz? Alguma coisa que você gostaria de falar, de acrescentar sobre algum tema que a gente comentou aqui? Não, muito procurando. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você no seu espaço. E para mim foi ótimo. Então não tenho mais o que dizer. Acho que já disse tudo sobre o que eu poderia falar. Então vamos Obrigado. brindar. Eu já não tenho mais nada. Obrigado.